Quão grande é o nosso Deus, né, igreja? Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Esse é um momento também muito importante no culto ao Senhor, que é o momento de transmitirmos o recado de Deus para as nossas vidas. Momento de compartilharmos a palavra do nosso Deus. Queremos lembrá-los e lembrá-las que você pode acessar o Facebook do nosso irmão Jonas e lá está e estarão as pregações dos pastores aqui da nossa igreja, quer dizer, do pastor e das pastoras. E eu estava conversando com o nosso irmão Jonas, ele estava falando um pouquinho das técnicas, né, de tirar o ruído, o chiado, às vezes aquele diálogo que eu tenho com vocês na hora da mensagem, então ele condensa, tira. E eu perguntei para o Jonas, por curiosidade, quanto tempo foi a pregação domingo passado? Ele disse, pastor, quase 1 hora. Eu fiquei surpreso, irmão, irmã. Primeira coisa, trazer a palavra de Deus é sensacional. Segunda coisa, às vezes nós, pastores, pastoras, não percebemos o tempo. Porque, igreja, nós em primeiro lugar estamos no comando do Senhor. E enquanto o óleo está sendo derramado na nossa vida, enquanto o azeite está sobre nós naquele momento, nós falamos, transmitimos o recado de Deus. Eu acredito que hoje não teremos todo esse tempo não de mensagem, mas eu falei para vocês que essa semana eu estava pensando em algo, e talvez essa mensagem de hoje seja uma das mensagens, ou a mensagem mais diferente que eu já fiz, nesses quase 18 anos de ministério pastoral, que é uma mensagem direcionada no sentido como que nós temos utilizado os meios de comunicação, ou mais especificamente, como que nós temos utilizado as redes sociais, Facebook, Orkut, Twitter. Você já tem seguidores? E eu pensava que a gente seguia só Jesus, pastora. Eu pensava que nós só seguíamos a Cristo. Me incomodou, igreja. Porque agora no Twitter, seguidores. Você escreve o que você está fazendo. Quer dizer, coloca, né, virtualmente o que você está fazendo. Nesse exato momento, eu estou trazendo uma mensagem para a Igreja Metodista em Jardim P sobre a utilização das redes sociais numa perspectiva cristã. E aí tem os chamados seguidores. E a gente fica pensando, mas onde estão os seguidores de Jesus, né? Onde estão os seguidores de Cristo? Os seguidores da pastora Joana são os seguidores de Jesus Cristo também? Os seguidores do pastor, não tenho Twitter, não vou ter, mas são seguidores, são seguidores também de Jesus Cristo? Eu quero compartilhar 2 textos com vocês. Não se preocupem que nós não vamos ficar aqui uma coisa muito simplista não, igreja. Primeiramente vamos à palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos utilizar 2 textos da carta de Paulo aos Romanos. Primeiramente, o texto que está no capítulo 1, a partir do versículo 28 ao 32. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 28. Mesmo sentados, mas em reverência ao Senhor, reverência no sentido, vamos prestar muita atenção na palavra de Deus. Olha só, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia,
avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio. Um parênteses aqui, rápido. Uma ex-aluna minha pegou uma arma de brinquedo, assim na cabeça dela, e postando no Orkut. Uma arma de brinquedo, assim, na cabeça dela, postando em todo o Orkut. Contendas, não dê o teu recado, não dê o teu recado de bronca, de inconformismo, através disso. Fale face a face com a pessoa. Esses recadinhos, fiquei chateado com você, agora sim. Estou muito triste com você, meu irmão, minha irmã, porque domingo você não olhou para mim. Contenda, agora por internet. Contenda por internet. Onde chegamos? Vocês estão percebendo, igreja, a complexidade daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje? Dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E Romanos capítulo 12, é um texto clássico, eu creio que quase todos nós conhecemos. Na mesma carta de Paulo aos Romanos capítulo 12, a nova vida. Apenas o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos, igreja. Pai Santo, Pai Celestial, está diante de nós a Tua palavra que é pura, a Tua palavra que é santa e verdade. Senhor, leva a nossa mente agora cativa à mente de Cristo. Senhor, tira de nós toda distração, todo sono, tira de nós, ó Pai, o cansaço que porventura possamos ter, mas que todo o nosso ser esteja livre, Pai, para entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Igreja, essa semana, fazendo o meu curso virtual para o Estado, foi proposto para nós uma discussão sobre a questão da cidadania. E lá, nesse módulo, nós estamos abordando a questão da violência infantil, do trabalho infantil e a questão envolvendo as mulheres, a mulher. Ainda os grandes preconceitos que existem em relação às mulheres, enfim, qual tem sido o papel da mulher hoje. E os nossos colegas lá no fórum, quem já teve acesso, oportunidade de fazer um curso assim, sabe que existe o fórum, onde fazemos as discussões, e falaram muitas coisas sobre a questão da mulher, os colegas. E eu falei, poxa vida, o que eu vou postar? O que eu vou escrever? Um já cavocou a história lá desde o Brasil colônia sobre a mulher, veio para o Império, para a República, para os dias de hoje. Eu falei, o que eu vou falar? Lembrei de Jesus, o que valorizou a mulher, deu dignidade a elas, fez com que elas pudessem entender que elas são importantes,
valorosas no reino de Deus. E de repente, irmãos, eu comecei a postar algumas coisas assim. Eu não sei se minha tutora vai devolver. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos uma arma poderosa, um instrumento poderoso de evangelização. E que nós não temos utilizado, ou temos utilizado pouco, que são as redes sociais, os cursos virtuais e tantas outras coisas que existem no computador e que eu acredito que hoje a maioria de nós temos acesso a um computador. Pastor, o que o senhor quer falar em relação a esses textos, com tudo isso que está expondo sobre essa questão de Orkut, essa questão de Facebook, essa questão toda que envolve computador? Simples, irmã, o raciocínio é muito simples. Deus nos fez seres comunicáveis. E nós precisamos utilizar a comunicação a serviço do reino. A conversão, a vida transformada que nós recebemos de Jesus, que Paulo fala, que o nosso corpo precisa estar santo, que a nossa mente, ela precisa ser uma mente capaz de não se conformar com o mundo, mas transformar esse mundo. A comunicação, essa linguagem que Deus deu a nós, precisa ser uma extensão da nova vida que Deus tem dado a cada um de nós. Desde pequeno eu ouço pastores e pastoras sempre falando, eu também já falei várias vezes, que às vezes é muito fácil sermos crentes dentro da igreja, às vezes é muito fácil sermos cristãos aqui dentro da casa do Senhor, mas a conversão, essa transformação que nós recebemos de Jesus, tem uma extensão e tem um impacto na vida das pessoas, na nossa vida, de uma forma tão grandiosa, que essa semana justamente eu fiquei preocupado. Meu Deus, como que nós temos utilizado a nossa comunicação, como que nós temos utilizado a nossa linguagem, como nós temos utilizado os meios tão diferentes de comunicação a serviço do teu reino, ou como que nós temos utilizado tudo isso que possa sinalizar para as pessoas que nós temos uma vida diferente, uma vida impactada pelo poder do Senhor, uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Temos falado tanto, irmão, irmã, em batismo no Espírito Santo, temos falado em conversão, temos falado em santidade, temos falado em princípios e valores do reino de Deus, mas como tudo isso tem sido, vamos dizer assim, difundido, como tudo isso tem sido colocado diante das pessoas, ou não tem sido colocado. Até um tempo atrás, poucas pessoas tinham, vamos dizer, contato com a nossa conversão ou com os nossos pecados. Hoje, nós estamos o quê? Numa chamada aldeia global. Clicou, você agora é uma pessoa internacional. Olha só, somos pessoas internacionais. Essa semana, uma especialista estava falando que lá no Facebook, nós temos o quê? Amigos. 200 amigos, 300 amigos, 2.000 amigos. Para cada amigo, 3 ou 4 pessoas que conhecem esse seu amigo, acessam o nosso perfil, acessam a nossa página. Quer dizer, Márcio, se eu tenho 500 amigos, aproximadamente 2.000 pessoas, ou até mais, estão acessando de uma certa forma a nossa página. E aí entra a grande questão: o que eu estou postando na minha página? Que tipo de vídeo lá está? Que tipo de música lá está?
Que tipo de depoimento lá está? Que tipo de comentário lá está? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu estou compartilhando, igreja, essa questão muito prática, porque nós, povo de Deus, precisamos ter um posicionamento. Nós, povo de Deus, estamos numa modernidade e nós precisamos nos posicionar, nós precisamos mostrar quem verdadeiramente é o povo de Deus, o que é o verdadeiro cristianismo, até nesses grandes meios de comunicação. Hoje, se você lá virtualmente está em pecado, mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas vão compartilhar, ou vão ver, ou vão saber do seu pecado. Como assim, pastor? É lá, usando o Facebook para fofoca, coisa do diabo. É lá no Facebook fazendo um comentário maldoso do seu colega, do seu amigo. Às vezes postando fotos sensuais. Esse aqui, ó, que está abençoado, dormindo. Pai, 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 essa menina não é da nossa igreja, pai. Ela está lá, pai. Vocês entenderam, irmãos? Ficou claro? O nosso pecado, antes, 2 ou 3 ficavam sabendo. Hoje, 5, 10 mil pode ficar sabendo do nosso pecado. Assim como 5, 10 mil pode ficar conhecendo a Jesus. Ter uma experiência com Jesus. Se nós, sabiamente, eticamente, utilizarmos esses meios de comunicação, como Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Por quê? Primeiro, tudo passa pela mente, né, irmãos? Antes da linguagem, antes da comunicação, tudo passa pela mente. Porque quando eu sento lá no computador, primeiro está aqui, ó, o que eu quero ver, o que eu quero colocar, o que eu quero postar. Igreja, chegou o momento em que a comunicação, a linguagem, precisa ser a extensão da nossa experiência de fé, precisa ser a extensão das nossas experiências com Deus. Adolescentes, vocês já têm o que postar. Congresso, as experiências de vocês, o que Jesus está fazendo na vida de vocês. É uma forma de vocês evangelizarem aos adolescentes, colegas, jovens que ainda não conhecem a Cristo. Uma forma de evangelizar, contar para eles o que Jesus tem feito na vida de vocês. Colocar lá um vídeo, se isso foi feito um vídeo, de vocês ali adorando, louvando ao Senhor. Olha que arma poderosa, irmãos. Pode se transformar para que o mundo saiba que a igreja do Senhor, ela é uma igreja sábia, uma igreja que sabe utilizar os recursos humanos a serviço da missão, a serviço do reino de Deus. Ontem eu estava comentando com o Márcio, com a Cláudia, com a Silvia, lá no aniversário, que nós, igrejas, ainda precisamos aprender a evangelizar. Temos até vontade, mas ainda precisamos aprender a evangelizar, sermos criativos, usar a criatividade que Deus tem dado para nós, para falarmos do amor de Cristo para as pessoas. Quando eu e o Soemar fomos ao concílio, lá em Campos do Jordão, paramos para comer pastel, né, Soemar? Não um, né? Alguns. Tinha na esquina uma igreja, não vou ficar falando denominação, igreja, que apenas, irmãos, apenas gritava, o pastor gritava, a igreja gritava mais, o pastor gritava. Eu falei para o Soemar, essa é a concepção que a maioria das pessoas tem
do evangélico. Então, o Espírito Santo de Deus hoje está nos desafiando. Primeira coisa, igreja, prudência ao utilizar as redes sociais. Prudência. Não é um recado apenas para jovens, para todos nós. Prudência. Segundo recado, ética cristã. Ética cristã. Terceira coisa, missão, evangelização. Você já parou para pensar que se você tem dificuldade para verbalmente transmitir o evangelho, você pode usar o seu computador, através de palavras, mensagens, para evangelizar. Para convidar hoje pessoas que estão afastadas para estar na igreja. E hoje que me veio à mente exatamente isso. Quando eu postei tudo aquilo que, algumas coisas que Jesus já havia feito pelas mulheres no passado, foi uma forma de mostrar aos historiadores que, olha, essas discussões hoje são, na verdade, questões que Jesus já tinha como preocupação. O ser humano como um todo, mas a questão ali era o enfoque à mulher. Eu não sei qual a repercussão que isso vai dar, mas a mensagem vai chegar. Que existem historiadores, não apenas historiadores ateus, mas existem historiadores cristãos. E ainda eu pude testemunhar, postei, que muitas igrejas estão preocupadas com o social. Falei, sabe, de um certo barco hospital. Falei, sabe, de sociedade de mulheres, que tem uma preocupação com as mulheres do bairro, cursos para gerar renda. Lembrei, Maria, daquele trabalho nas prisões, visitando mulheres presidiárias, levando higiene pessoal, material, instrumento, devolvendo um pouquinho a dignidade. Aproveitei, irmãos, e mandei bala. É isso. Não usar as redes sociais para aqueles tantos pecados do capítulo 1 que Paulo menciona. Porque todas as situações que ele coloca hoje, muitas vezes nós estamos utilizando tudo isso virtualmente. A malícia. Hoje, você abre o perfil de cristãos que namoram e colocam lá no perfil, não estou namorando, coloca lá, casado. Desde quando o namorado é casado? Desde quando o noivo é casado? Desde quando o namorado e noivo pode fazer certas coisas que só no casamento se faz? E na Bíblia, a concepção de casamento está relacionado à prática sexual. E de crentes, irmãos, você olha o perfil, casado uma ova, malícia virtual, homicídio, esse fato que eu citei da minha ex-aluna, contenda, utilizando hoje as redes sociais para fofoca, comentários maldosos. Irmãos, irmãs, tantas outras coisas que nós poderíamos aqui falar. A mensagem ela está terminando. Eu falei que hoje seria muito mais rápido, mas é uma mensagem prática. Povo de Deus, Igreja Metodista no Jardim P, a extensão da conversão, a extensão do nosso coração que foi impactado por Cristo, esse novo coração que nós recebemos de Jesus, precisa ter efeito, precisa repercutir na nossa comunicação, na nossa linguagem. E o serviço ao Senhor, o reino, a missão ao reino, precisa sempre ser utilizada em qualquer rede ou coisa parecida que hoje nós temos em nossas mãos. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-o pela renovação das vossas mentes. Usa o teu Twitter,
Ali no início, irmão, não estou falando para você não ter Twitter não, tá? Não é nesse sentido não. Usa o teu Twitter, usa o teu Face, usa o teu Orkut para deixar uma mensagem que edifique, coisas que possam acrescentar na vida das pessoas. A igreja, eu até pensei, um dia eu ter uma oportunidade de escrever um artigo sobre isso. A pastora consegue colocar esse sermão lá nos jornais da igreja, amém. Lógico que nós poderíamos aqui fazer muitas outras abordagens, aprofundamento maiores. É apenas aqui, irmão, um incentivo, irmã, um incentivo e para nós começarmos a pensar sobre isso. Estamos nesse mundo, usamos celulares, usamos todas essas tecnologias, que não há mal nenhum, mas precisamos utilizar de maneira santificada. Os nossos celulares, os nossos computadores precisam ser santificados. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Não é um recado apenas para os jovens, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a pastora Joana, pastora, a fazer a oração final e impetrar a bênção. Com direito, pastora, a um recado, a uma palavra, né? Quando o pastor falou sobre as comunicações sociais, nós estamos fazendo um exercício de fazer oração com 144 caracteres. Ou seja, são 2 frases e meia. E é muito difícil orar pouco, viu? E aí sempre a oração sai cortada lá no nosso Twitter, parceiro de oração. E outra coisa que eu fiquei me lembrando, que quando Jesus nasceu, os anjos vieram e anunciaram: eis que vos trago, o quê? Uma boa nova de alegria. É isso que tem que ser o Twitter, o Facebook, o Orkut, né? Uma boa nova de alegria. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de poder estar na tua casa essa noite. Como foi bom e agradável estar na tua presença. E queremos que estendas no nosso coração, na nossa mente, essa alegria, essa bênção durante toda essa semana. Obrigada pela palavra que foi lida. Obrigada pelos cânticos que foram entoados. Obrigado, Senhor, pela mensagem que acabamos de ouvir, cantada, falada. Obrigada pelos sonhos, pelos desafios. E também, ó Deus, pela chamada que acabamos de receber da tua parte, em testemunhar pela palavra, pelo físico, pelo gesto, pela postura, pelo perfil, do que somos e o que fazemos. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra desafiadora nos chama a sermos santos e santas. E ajuda-nos, Pai, que esta semana sejamos santos e santas. Na nossa casa, nos nossos estudos, nas nossas relações. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção aos irmãos e às irmãs que não puderam estar aqui essa noite. Vá ao encontro deles, vá ao encontro delas. Abençoa, Pai. Dá a eles e a elas a tua bênção, a saúde e a tua paz. E a nós, ó Deus, que vamos para as nossas casas, guarda-nos. Leva-nos na tua santa companhia. E dá-nos uma noite de sono sossegado, o descanso merecido. E amanhã, se assim permitir vivermos, tudo o que fizermos, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Dá-nos a tua paz. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém? Estenda a sua mão assim. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações e as vossa mente, no conhecimento e no amor de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.